13 e o 14. E vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele vai dizer que a lei estava enferma, que a lei era eficaz por causa do pecado. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, viverás. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só até aqui, curve sua face e vamos orar ao Senhor. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez, ó Deus, pedimos que o Senhor venha sobre nós. Ao começar por mim, vem quebrar corações aqui neste lugar, para que possamos ouvir e entender a Tua santa, poderosa, gloriosa palavra. Que não sejamos nós, mas o Teu Espírito agindo em nossas vidas. Se há, Senhor, alguma força contrária à Tua aqui, nós damos uma ordem no mundo espiritual para que parta em retirada e a Tua vontade seja soberana no nosso meio. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vou pedir ao irmão Hélio, me ajuda aqui, irmão. Me dá ajuda aqui. Meus irmãos, nós vamos tratar de um tema complexo, em que Paulo vai abordar com muita propriedade. Ele vai falar sobre as questões da guerra e da luta entre a carne e o Espírito. No capítulo 7, versículo 24, Paulo vai dizer assim: ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no versículo 25 parece que ele tem um bálsamo. Parece que Deus ele derrama sobre a vida de Paulo um bálsamo, um refrigério. Ele vai dizer no versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo vai se intitular um homem miserável. Ele vai dizer que o bem que ele quer não consegue fazer, mas o mal que ele não quer a todo tempo, Paulo está fazendo. Carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo ele vai apresentar dois tipos de vida, irmãos. Ele vai falar da vida da carne, ele vem falando de carne, de vida, de espírito, desde o capítulo 5, 6, 7. Mas aqui no 8 ele vai falar de vida na carne e de vida no espírito. Através de um homem chamado Adão, o pecado entra no mundo. Mas através de Jesus a salvação chega até nós. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Através de um homem, o pecado entra no mundo. Mas através de Jesus Cristo, a salvação chegou até nós. Independente dessa guerra, nós temos um caminho, irmãos. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Através de Jesus Cristo, do sacrifício na cruz, nós temos hoje esperança. Nós temos morada guardada e viver
para vivermos junto ao nosso Deus. Paulo ele vai alegar o seguinte, que precisamos viver mais sobre que nós não precisamos mais viver sobre as leis do pecado, ou seja, a regra básica do corpo, é aquilo que nós não conseguimos evitar, é a lei natural, e essa lei natural, essa nossa natureza adâmica, aquilo que nos leva a pecar só é quebrado, irmãos, só é quebrado quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Não tem outra maneira. Alguns vão pensar, pastor Paulo era muito bom naquilo que ele fazia, mas ele vai dizer que o mal que ele não quer, todo o tempo ele fazia, o bem ele não conseguia fazer. Mesmo o melhor homem, o mais santificado, ele erra e ele peca. É algo inerente, e só é quebrada essa lei, porque a lei da carne é o pecado, mas a lei do Espírito é vida. Se vivemos sobre a lei da carne, estaremos pecando todo o tempo, mas sobre a lei do Espírito há vida e abundância em nós. Paulo passou por isso, Paulo entendia isso, Paulo declarava a sua miséria, o quanto ele precisava da presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 2 vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte. A lei do Espírito nos livrou da lei da morte. Precisamos ter um entendimento de que estávamos no lamaçal de pecados, em trevas, mas Jesus veio nos resgatar para a sua maravilhosa luz. Quando Paulo vai citar a palavra carne, ele vai falar em dois pontos de vista: ponto de vista humano, da circuncisão, descendentes de Abraão. Segundo a carne, Paulo se titulava ser da tribo de Benjamim. Paulo era judeu de nascença. Segundo a carne, a natureza humana, Jesus era descendente de Davi. Quando ele vai falar da carne, ele vai falar desses dois pontos. Vai falar da questão da genealogia, segundo a carne, descendente de Abraão, para falar também da natureza de Cristo, a humanidade de Cristo. Segundo a carne, Jesus Cristo era descendente de Davi, leão da tribo de Judá. Segundo a carne, os dois pontos de vista que ele vai falar. Mas quando ele vem falando em Romanos capítulo 8, ele vai falar de carne de uma maneira diferente. Nós vamos chegar lá já. Cada autor tem o seu jargão, irmãos. Cada autor tem a sua forma de falar, a sua forma de declarar, a sua forma de dizer. Se nós formos olhar para Lucas, Lucas vai tratar a capacitação do Espírito, vai traçar essa capacitação como recebimento do Espírito, capacitação da igreja, dia de Pentecostes, teologia lucana. Vamos falar teologia paulina. Paulo ele vai falar sobre essa ação do Espírito como santificação. Se nós formos para a teologia de Joanina, João vai falar de regeneração. Cada um vai apontar, cada um vai ter uma forma de falar. Isso nós precisamos entender bem. Por quê, pastor? Porque se olhar só uma parte da Bíblia, virão os reformados, vão olhar para João, vão olhar para Paulo, vão falar de regeneração, vão falar de santificação, vão falar que o mover do Espírito, eles vão alegar que a ação do Espírito é santificação, que a ação do Espírito é regeneração. Mas aí nós vamos virar para os pentecostais que vão olhar para Lucas, vão falar que é capacitação, que é descida do Espírito Santo. Está entendendo por que é importante não olharmos só para um lado? Vamos olhar só para o tipo de teologia, para o ponto forte daquele que aponta, nós vamos ser limitados. Mas quando olhamos para a palavra de Deus como um todo, nós vamos entender que a santificação, que a regeneração, que é o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E é esse entendimento que Deus quer para nós, que não viemos a enxergar a verdade à luz de vela. Tem gente que já enxerga de lanterna, tem gente que já está com aquele farol das câmeras. Ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa visão. Mas quando Paulo ele vem falando do pecado, em Romanos capítulo 8, Paulo está falando de uma força, irmãos. Ele está falando de uma força interior que deseja de todo jeito viver do seu jeito sem regra. É isso
disso que Paulo está falando. Quando Paulo cita a palavra carne em Romanos 8, é uma força interior que quer viver da sua maneira e sem nenhuma regra. É disso que ele está falando de carne, em Romanos capítulo 8. E essa força interior nós temos em nós, irmãos, que quer viver de qualquer maneira e sem nenhuma regra, quer fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é melhor para o corpo, para a carne. Essa força interior, essa força humana que nos leva a errar, que nos leva a pecar. E nós já temos alguns evangelhos, algumas linhas atreladas a isso. Me desculpa, uma tal de hipergraça. Hipergraça é o exagero da graça. Você pode tudo, você já é salvo. Não precisa se consagrar, não. Precisa adorar, não precisa vir para a consagração, não precisa vir para o culto de oração. Nós somos semideuses na terra. O evangelho da desgraça é a hipergraça. Então nós já temos hoje isso. Algumas linhas que é muito boa para a nossa carne, que vai ajudar muito essa força interior que quer agir à sua maneira, sem regras e sem limites. Já temos isso hoje. Temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos apresentando hoje. Hipergraça, o exagero da graça. Eu sei que nós não fizemos nada. Nós sabemos que o homem sem Deus, ele é cego, ele é surdo, ele é nu. Nós sabemos que o nosso estado sem Deus, não somos ninguém, que Ele já fez tudo por nós. Mas nós entendemos também que nós temos que viver de forma equilibrada nos preceitos e princípios cristãos. E isso a hipergraça não respeita. Temos que dar exemplo, temos que ser luz para esse mundo. Mas pastor, Jesus já fez tudo. Eu sei que Ele já fez tudo, mas Ele vai dizer que o cristão é a luz do mundo, é sal da terra. Tem princípios para que possamos viver. E isso, a hipergraça, não tem como explicar isso. Os irmãos podem estar dizendo em Romanos capítulo 8, Paulo está chamando de carne toda a natureza humana, em toda a sua fraqueza. A natureza humana em toda a sua fraqueza, Paulo vai chamar de carne, em Romanos capítulo 8. Aquilo que nos joga para baixo é carne. Fala para quem está ao seu lado, é carne. Aquilo que joga para baixo é carne, irmãos. Toda a nossa fraqueza, toda a totalidade da fraqueza humana é carne. Aquilo que nos joga para baixo, segundo Paulo, em Romanos capítulo 8, é carne. A parte do homem que vai dar oportunidade para pecar é carne. Aquilo que me prende a qualquer outra coisa menos a Deus é carne. Tudo isso é carne. Irmão, nós estamos aqui para aprender. Romanos 7,19, Paulo vai dizer: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. É bem mais fácil. Nós assistimos Big Brother 3 horas do que 5 minutos de você ler Gênesis. É bem mais fácil você virar à noite e ver uma série, e a série não acaba nunca. Olha para mim, olha para cá um pouquinho. Não nem agora não. A série não acaba nunca. Vem uma, vem outro, mas prega a Bíblia durante meia hora para ler, para ver se dá. E aí nós inventamos um termo diferente. Vamos falar assim: pastor, eu estou fraco. É carne. A verdade é que nós estamos inclinados à nossa natureza humana. É carne. Tudo aquilo que nos tira de Deus, da vontade de Deus, das coisas de Deus, é a nossa natureza humana. É carne. Pastor, não dá para mim sair, pastor. Tem que sair, irmãos. Tem coisas que é inerente. Sair, comer uma pipoca no shopping, faz parte da nossa vida. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vontade de não adorar, da vontade de não estar. Culto de oração, da preguiça de vir. É carne. Está inclinado à natureza humana. Tudo aquilo que nos tira de Deus é carne. Nós estamos inventando termos. Estou fraco, está na carne, irmãos. Tudo aquilo que nos joga para baixo é carne. Estou desanimado, está inclinado à sua carne. Quando eu estou inclinado à minha carne, vem um montão de
acho, não vou. Orar é chato, consagração nem pensar. Oração quarta-feira, para quê? Carne. Segundo Paulo, Romanos capítulo 8, está inclinado para a sua natureza. Natureza carnal, natureza humana. Está na carne. Estou fraco, não. A verdade é, estou na carne. A gente acha que carne é só apelo sexual, irmãos. E essa é a nossa dificuldade em entender isso. Nós achamos que estar na carne é só quando as questões são direcionadas para sexo. Não. Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Gosta de falar demais? Está na carne, irmãos. Fazer uma fofoquinha? Carne. Maledicência? Carne. Porfia, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja. Está na carne. Irmão, canta mais, por isso, irmão. Carne. Está inclinado, totalmente inclinado para a natureza humana. E essa natureza vai me levar a isso. Como nós já lemos aqui, vai nos levar a isso sempre. Mas é carne. Heresias, invejas, homicídios, bebedices. Está na carne. Glutonaria. Tem um olho que não cabe. Carne. Coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque a inclinação é carne. A lei da carne é o pecado, mas a lei da vida é o Espírito. E nós inventamos, a questão é que nós inventamos termos para nos sentirmos melhor, mas é carne. Pastor, o senhor nunca ficou cabisbaixo? Estava inclinado à minha natureza humana. Começa a entrar um montão de pensamento. Aí eu fico, em vez de ouvir, eu fico deitado. Fico vendo qualquer coisa menos adorar a Deus. Está inclinado à carne. Está dando vazão à carne. A carne, segundo Paulo em Romanos capítulo 8, é a parte mais baixa do ser humano que vai levar ele a pecar. É aquilo que nos leva ao erro, ao pecado. É carne. Eu falei para você que era complexo. Parece que é simples, parece que é fácil, mas não é não, irmãos. Se a carne é a natureza de Adão em mim, escute isso, o Espírito é a presença de Deus em nós. Nós temos uma natureza adâmica, mas o Espírito de Deus é a presença dele em nossas vidas. E fortalece o nosso homem interior, fortalece o nosso homem espiritual. São as coisas do Espírito. Porque da carne, a lei da carne é pecado, é queda, é morte. E crente não cai, ele vem caindo, irmãos. Ninguém cai de uma hora para outra. Guarda isso na tua mente. Ninguém cai de uma hora para outra. Deixa de adorar um dia, deixa de adorar o outro. No outro já não vai, no outro no QI, está achando que está normal. Está normal não. Está se inclinando para a natureza humana, é carne. Está deixando de adorar a Deus. O Espírito traz vida. Mas se eu me inclino para a natureza humana, pecado e morte. Inclusive espiritual. Morte. Nós temos que brigar com isso, irmão, todo o tempo. Porque essas duas naturezas estão em nós. Mas hoje nós temos o Espírito que vai declarar vida, que vai declarar que vamos viver em novidade. Nós temos hoje a condição, pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nos deu essa condição. Temos que deixar de desculpa, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 3 vai dizer o seguinte: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Olha só, não é a lei que é insuficiente, é a nossa natureza humana que não consegue cumprir. Não é a palavra. Paulo vai dizer que a lei estava enferma pela carne. Eu que não consigo cumprir. Ela foi insuficiente porque nós não conseguimos cumprir. Pela lei não há salvação para nós. Pela palavra não há. Jesus veio
muito bom para nós, irmãos. A lei não era suficiente devido às nossas falhas. Não dá. Ninguém consegue cumprir isso aqui 100%. Não dá, não tem como. A nossa natureza é inclinada ao erro, inclinada à falha. Jesus, ele veio, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. A porta de João, 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Teve fome. Só depois que ele teve fome, ele foi tentado. Jesus, ele veio como o quê, irmãos? João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne. Mas a natureza de Jesus, ele é o quê? Divina. Era mais fácil para... O que é mais fácil para Jesus? Ser carne ou ser divino? Me ajuda aí. Ser carne. Porque divino ele já era. Para Jesus o mais difícil era ser carne. Porque divino ele já era. E ele vai poder ser. O diabo a todo momento está tentando ele a usar sua natureza divina. Se tu é filho de Deus, fala para que essas pedras virem. Se tu é filho de Deus, a todo momento Satanás estava tentando fazer Jesus usar sua natureza divina. Mas para passar na prova do deserto ele ia ser como um homem. Não poderia ser como Deus. Jesus vai falar, isso está escrito, isso está escrito. Ele tinha que vencer como um homem. Nós somos humanos, feitos de carne. Qual é mais fácil para nós? Sermos carnais ou espirituais? Carnal, irmãos. Nós temos mais dificuldade em ser espiritual do que em ser carnal. Mas o teste para nós é vencer como homens espirituais e não carnais. Nosso teste é diferente. Jesus ele tinha que vencer como homem. Nós temos que vencer como homens espirituais. Como carnais não dá para vencer essa guerra. Olha para a orientação, vai falar para ele. Como homem carnal você não vai vencer essa batalha. Não vai. É impossível. Para passar nessa prova, nesse teste, tu vai ter que vencer como homem, uma mulher espiritual. Porque assim como o diabo tentou Jesus para usar a sua divindade, mas quem é Deus não precisa provar porque ele já era. Ele teve que vencer como homem, porque ele era divino. E nós temos que vencer como os homens espirituais, porque nós somos humanos. A todo momento ele está batendo na porta. Mostra a tua natureza humana. Põe para fora aquilo que você é. Mostra a sua carnalidade. A todo momento, irmãos. O pecado está batendo na porta. Você é carne. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sou humano, não consigo ser perfeito. Ah, desculpa, muita desculpa, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Para vencer essa guerra vai ter que ser como homem espiritual. Como homem carnal não vai dar. Não adianta que não vai dar. O grande teste é vencer como homem, como mulher, no Espírito e não na carne. Naturalmente nós somos carnais, naturalmente. É a nossa natureza adâmica. Mas tem guerra que só vai dar para vencer no Espírito. Tu está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus está te dando resposta para algumas batalhas. Não vai ser na carne. Está cansado, mas levanta e adora. Não quer, bota o joelho no chão e vai buscar. É no Espírito. Se entregar à carne é pior. Vai dar ruim. Jesus venceu na carne. O teste para ele tinha que vencer como homem. Nos mostrou como se vence na carne, para nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Aleluia. Como lutar na carne para vencer o Espírito. E Deus tem falado muito forte no meu coração, irmãos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Precisamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser encharcados pela presença de Deus. Tem depressão que não vai sair como você está lutando. Tem guerra que não vai ser da tua forma. Está lutando com a arma errada. Como homem carnal, mulher carnal, não tem vitória nessa guerra. Mas abre o teu coração para que o Espírito venha. Entra nessa batalha como homem espiritual, como mulher espiritual, para ver se Deus não vai dar vitória. Esse é o grande teste, irmãos. A todo momento o inimigo está tentando trazer a nossa carnalidade à tona. Assim como ele fez com Jesus, mostra a tua divindade. Se és filho de Deus, a todo momento tu és serva. Ela não vai aguentar essa prova, não vai aguentar esse desaforo, não vai aguentar essa guerra, não vai aguentar essa humilhação, não. Na carne não vai vencer isso, não. Agora deixa Deus tomar.
Aleluia. Deixa Deus operar, deixa o Espírito Santo entrar nesse negócio. Como homens e mulheres espirituais, irmãos, nós venceremos essa guerra, essa batalha. Aleluia. Paulo está falando de uma guerra diária. Paulo está falando de uma guerra constante. Paulo está falando de uma guerra que não cessa. Essa guerra da carne e o espírito, essas duas naturezas que habitam em nós, porque agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e temos condição de vencer essas batalhas sim, a cada momento, e a cada momento é passo a passo, é de glória em glória que nós vamos vencer essas guerras. Quando um jovem chega para mim e fala: pastor, é difícil ser crente, eu vou olhar e falar: agora está virando crente. É isso. Quem disse que é fácil esse negócio? Quem disse que é fácil fazer aquilo que é certo? Mas se eu me inclino para a minha carne, quanto mais eu me inclino para a minha carne, essa força interna incontrolável quer fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, que não se submete. Fico mais longe do homem espiritual. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Vão apelar para a nossa natureza humana. Nós vamos vencer essa batalha como homens e mulheres espirituais. É no Espírito. Abre o teu coração, seja cheio da presença do Espírito Santo. Paulo está falando de coisas tremendas, irmãos. Paulo, quando vai citar a palavra carne em Romanos capítulo 8, ele está falando dessa deficiência que nós temos, dessa força que nos joga para baixo, é a carne. Esse cansaço, esse desânimo, é a nossa carne falando mais alto, é a nossa natureza humana falando mais alto. Mas quando nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo entre, meu irmão, já tentei ficar em depressão umas 2 vezes. Estava chateado, fui para o sofá, cobri. Depressão é uma doença da mente. Veja bem, não é espiritual, mas o inimigo se aproveita disso para arrebentar contigo, para arrebentar comigo. A verdade é essa. Eu já tentei ficar triste, fui para debaixo do sofá, me cobri todo, não queria papo, nem carmanjanice, cobri a cabeça, que nem tudo sai como nós queremos. Nós planejamos, mas nem tudo é como nós queremos. E aí essa força incontrolável vai tentar nos jogar para baixo a nossa natureza humana. Quando a porta se fecha, aí Deus falou para mim assim: ó, levanta e vai pregar. Eu falei: não, Senhor, não quero ficar assim não. Levanta e vai pregar. Sai daí. Eu ouvi nitidamente Deus falando comigo. Pulei do sofá e fui para o culto jovem levar a palavra. Sai daí. Quando Deus toma a nossa vida, irmãos, ainda que você queira, o Espírito Santo de Deus, ele está no controle, ele quem governa. Temos que dar liberdade para que o Espírito entre em nossas vidas, transforme, lute com as armas certas. Deus já falou nesta noite mais de 3 vezes que na carne você não vai vencer essa batalha. Inclinado para essa natureza humana, não vai sair dali. O que melhora? Me explica, o que melhora? Se tiver alguma coisa que melhora, tudo bem, pode ficar. O que melhora? Agora eu sei que oração pode muito ser feita. Eu sei que orando Deus quebra a cadeira, eu sei que Deus levanta. Eu sei que essa palavra move no sobrenatural. Essa palavra traz existência aquilo que não existe. Levanta aquilo que está caído. Quebra cadeias, faz muralhas caírem. Isso eu sei, irmãos. Mas a minha inclinação humana me ajuda em quê? Essa força que me joga para baixo vai ajudar em quê? Vai melhorar em quê? Amanhã vai estar ainda pior do que hoje. Olha para alguém que está ao seu lado e deixa o Espírito governar. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Romanos capítulo 8. Paulo está falando muito sério. Paulo, além de ser alguém extremamente instruído nos pés de Gamaliel, que era a escola de teologia mais top da época, vou colocar dessa maneira, uma maneira chula, Paulo recebe revelações de Jesus Cristo durante seu ministério. Ele está falando que hoje nós não precisamos viver sobre a lei do pecado,
Obstinado temos que ser sim, encontrarmos a presença do Senhor na nossa vida. Inclinação todo mundo aqui tem, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a dizer não, nos dá a mão e nos levanta. Nós não temos forças em nós, mas quando o homem espiritual é Deus agindo na vida do homem, se a minha natureza adâmica vai apontar para Adão, vai apontar como o primeiro homem, a minha natureza como homem espiritual vai dizer que Jesus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. Fala para o irmão, levanta a cabeça que Deus está no controle. Pode falar, olha para ele e declara: levanta a cabeça, porque Deus está no controle. Quem tem governado a sua vida, irmão? Quem tem vindo em primeiro lugar nesse negócio? As nossas inclinações, a nossa natureza humana ou é o Espírito Santo? Vai ser provado no trabalho, vai ser provado na família, vai. O inimigo vai se levantar, vai tentar mostrar que você não está mudando nada, vai acusar sua natureza humana e vai vencer como? O Espírito. É o homem espiritual que vai vencer essa batalha. Glória a Deus. Vamos assentar à mesa do Senhor, irmãos. Vamos assentar à mesa do Senhor. Oh Jesus, Tu és bom, Senhor. Glória a Deus. Eu passo a ser